O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Na paz do nosso Deus, bondoso Pai Celestial, o nosso Criador, o nosso eterno Redentor. Aqui é aula de Bíblia, sem crítica, sem ofensa, é a Bíblia, ensinando a verdade, evidentemente, rebatendo o erro. Quem apenas, seja em qual local for, rádio, televisão, templo, igreja e tal, uma família, ensina a verdade, está incompleto. O erro também precisa ser rebatido. Ou seja, temos que ensinar a verdade e refutar o erro. Não atacar pessoas, igrejas, crenças, religiões, e sim tratar com veemência, honestidade, clareza, ousadia, por amor claro, misericórdia e graça, tratar do assunto ou dos assuntos. É o que tenho feito no rádio, caminhando para os 39 anos, programa Luz para o Mundo, o qual começamos em São Paulo, na sexta-feira 13 de novembro, no antigo, embora já extinto, o prefixo paulistano OM, o AM, Rádio Mulher, o Morado do Sol, AM, 1260 kHz. Então, em novembro próximo, espero que cheguemos lá, está perto, pela graça do nosso Deus e de amigos, direções das emissoras, então completaremos 39 anos no rádio. Desde meus 34 anos já temos 73. Luz para o Mundo, abrindo e explicando fielmente a Bíblia, exaltando a verdade e rebatendo o erro. Então aqui Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, aula de Bíblia Sagrada. As testemunhas de Jeová pregam, escrevem, dizem, querem que acreditemos que o Espírito Santo não é Deus, não é ser divino, assim como o Pai e o Filho. Não. Se bem que as testemunhas de Jeová não creem na divindade do Filho. Essa parte eu refutei e esclareci as testemunhas de Jeová, e a quem mais se interessa pelo assunto, no programa passado. Este é o Luz para o Mundo. Demilson Carvalho, Alvorada FM, Rialma, Goiás, todos os domingos, das 13 às 14 horas. Então, sobre o Espírito Santo, que na metáfora, aqui na Bíblia, é comparado, dentre outros pontos, com a chuva. Leio em Ezequiel, capítulo 34, versículo 26. Passagem significativa, emocionante. Ezequiel, capítulo 34, versículo 26, leio. Farei delas e dos lugares ao redor do meu monte uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas e bênçãos serão. Aqui, de modo elementar, básico, a princípio, se fala da chuva real, chuva d'água. Porém, aqui se aplica também a descida do Espírito Santo, sobre quem o pede, individualmente, apenas uma pessoa, um grupo, ou uma igreja, uma denominação. Quando o Pentecoste, lembra, está na Bíblia, Atos capítulo 2, praticamente 120 discípulos se reuniram,
algum tempo após a ressurreição do Cristo, crentes na promessa de que o Cristo pediria ao Pai a descida do Espírito Santo, o seu sucessor, o seu representante na terra, e que eles ficariam cheios do Espírito Santo para a proclamação do Evangelho a todo mundo. Conhecido então o que fizeram, sem tecnologia alguma, para amplificação de som, um rádio, televisão, caixa de som, microfone, não havia energia elétrica, sequer a pilha, não havia sido inventada, coisa assim. Então, Espírito Santo, testemunho de Jeová. Espírito Santo não é força ativa, não é poder abstrato, sem inteligência, sem sapiência, que emana do Pai. Ele é um ser divino, tanto quanto o Pai e o Filho. E isso ficará mais claro nessa aula e na próxima, evidentemente, quando estarei citando, como sempre, várias passagens bíblicas sobre o Espírito Santo, ser divino, membro da Trindade. Então, cremos na Bíblia, continuemos a crer na ação do Espírito Santo em nós, até porque é Ele, o Espírito Santo, quem nos convence do pecado, se permitimos a Ele, evidentemente, dando lugar a Ele, da justiça e do juízo. Ele nos guia a toda a verdade, nos mantendo na mesma. Deus seja louvado. Alvorada FM 97.9, Realma, Goiás, para mais de 30 cidades aqui na nossa região centro-oeste. Deus seja louvado. 97.9 Alvorada, 97.9 Alvorada. Demilson Carvalho, luz para o mundo, caminhando para os nossos 39 anos no rádio, novembro próximo, dia 13, sempre no mesmo formato, desde o primeiro programa.
abrindo e explicando fielmente, como agora farei, a Santa E agora, Bíblia. em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Senhor, testemunha de Jeová, aqui não é crítica, não estou ofendendo, escorraçando e sim esclarecendo, ensinando, iluminando, até porque eu fui iluminado pela exposição fiel da Bíblia, por este livro bendito, o qual tem sido e será sempre uma lâmpada para os nossos pés, uma bendita e tão oportuna luz para o nosso caminho. Então, Senhor, testemunha de Jeová, Senhora, testemunha de Jeová, Senhor, ancião do salão do reino, o Espírito Santo é um ser divino, tanto quanto o Pai e o Filho. Não é uma força ativa, não é uma força ativa. O Charles Taze Russell, depois o Joseph Rutherford e posteriormente o Benjamin Franklin e o atual, então, chefe da Testemunha de Jeová para o mundo, a partir de Nova York, Brooklyn, Estados Unidos, tem enganado vocês, continuando, estão publicando matérias em revistas como Sentinela, Despertar e Livretos, afirmando que o Espírito Santo não é um ser divino, que nós, os crentes na Trindade, então o povo católico, eu não sou católico, sou evangélico, eu sou protestante, eu sou adventista, sétimo dia, mas os católicos estão corretos ao crerem na Trindade, creio também na Trindade, porque creio na Bíblia. Eu não aprendi a existência da Trindade com católicos, poderia ter sido uma glória, amém, seria uma maravilha, claro, uma bênção tremenda, inigualável, aprendi na Bíblia, praticamente sozinho, assim também presbiterianos, batistas, pentecostais, quase que em geral, cremos na Trindade, estamos corretos quanto a isso. Então, uma aula, na verdade duas, essa e a próxima, sobre o Espírito Santo, sobre o Pai e o Filho, já ficou mais do que demonstrado, que o Pai enviou o Filho. Expliquei, inclusive, muito sobre conjugação verbal, que uma pessoa não se envia, ela vai, só se envia a outra pessoa ou a outras pessoas, no mínimo, a partir de uma pessoa, não podendo, vai enviar alguém no seu lugar como seu representante ou sucessor, no caso representante, não, etc. Primeira passagem bíblica sobre o Espírito Santo como ser divino, volitivo, com sapiência própria, vontade própria, ações próprias, porque possui inteligência, porque não é força ativa. Energia alguma possui inteligência, seja energia elétrica, energia de pilhas, de lanterna, não, rádio a pilhas, coisas assim, energia solar, não possui inteligência. O Espírito Santo, então, exerce energia, porque ele é um ser que possui poder próprio, não? Todo poderoso, tanto quanto o Pai e o Filho, como Deus. Anote então, preciosa amiga, também querida amiga, se você levará a sério mais uma hora de Bíblia, no caso esta, anote. A primeira passagem bíblica sobre o assunto, anote. 1 Coríntios, eu fiz aqui anotações num papel de caderno grande, em frente e verso, e eu estava olhando no verso, para agora, claro que é a frente. Anote. Romanos 8, versículo 27, é a primeira passagem nessa aula bíblica sobre o Espírito Santo. Não é bem sobre a Trindade, faz parte, claro, integra a Trindade, mas é especificamente sobre o Espírito Santo, seu poder, sua sapiência, seu conhecimento, sua vontade, como um ser divino, Deus, tanto quanto o Pai e o Filho. Então, para agora a passagem é Romanos 8, versículo 27, que depois... Livro de Atos, estou folheando a Bíblia e já encontrei mais uma chance, vamos para você, anote, levando a sério, mais uma hora de Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 27, anotou? Parabéns, levando a sério, mais uma hora de Bíblia, de Milson Carvalho,
diretamente aqui do meu estúdio na Residência Séries Goiás, Jardim Petrópolis, para, ao vivo, claro, pelo YouTube, o Rádio FM 97.9 Realma Goiás, e toda a sua enormíssima e sapiente, digníssima audiência. Então, Romanos 8, versículo 27, alguém anotou? Então eu posso ler. Doravante, eu não perderei muito tempo repetindo o endereço da passagem, 2 vezes no máximo, rapidamente lendo-a com breves explicações. Inicia a leitura. E aquele que examina os corações, aqui se fala, aquele como Deus o Pai, sabe qual é a intenção do Espírito. Qual é o Espírito? Espírito Santo. Porque segundo a vontade de Deus, qual Deus? Deus o Pai, é quem intercede pelos santos. Quem intercede pelos santos, pelos cristãos, membros da igreja, perante o Pai? O Espírito Santo intercede. Deus sabe as intenções do Espírito. Ora, somente Deus sabe a intenção mútua de alguém. Um bandido se posta em frente a uma agência bancária, ele desarmado, ele está estudando como assaltar o banco, para então dar as dicas à quadrilha. Bandidos, perigosíssimos. O gerente bancário vê aquele camarada e tal, não pensa coisa alguma. Passa uma viatura policial, olha, não é assim alguém suspeito de ser um criminoso, está planejando algum crime, alguma ação criminosa, a viatura vai embora. Mas Deus sabe a intenção da pessoa. A intenção muda, sem o escrito, sem a palavra. Deus, nós não sabemos. O diabo deduz, o demônio também, dedução, inferência, mas não lê o pensamento, menos mal, não, graças a Deus. Então aqui mais uma prova, quer dizer, uma das primeiras provas nessa aula sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus, é ser divino, além de ter intenção, intercede pelos santos. Somente um ser humano intercede por outro ser humano, é o caso de um advogado, uma sessão de julgamento, o advogado da vara civil, criminal, família, intercede pelo seu pelo seu cliente, intercede, não é isso? Foi interessante. Mais uma passagem, anote. João, Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 16 e 26, falei 26, é 26, eu que prezo tanto pela pronúncia correta, não, desculpe, fonética. João, capítulo 14, versículos 16 e 26, eu saí de lá e caí em Romanos, agora Lucas, e já chegarei a João, já cheguei, graças a Deus, menos mal, não? Passei pouco tempo, mais uma chance, anote, Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 16 e 26, já encontrei, mais uma chance, anote, João 14, 16, 26, então, crente que alguém está levando a sério mais essa aula de Bíblia, e anotou, então leu, João 14, 16 e 26, inicia a leitura. O Cristo dizendo, prometendo, o Consolador, lembrando que aqui Consolador em português, a palavra grega é Paráclitos, que é aplicada tanto ao Espírito Santo como ao ser divino, como ao Filho, Senhor Jesus Cristo, como veremos daqui a pouco. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, um ser divino enviando a outro ser divino, o Pai enviando o Espírito Santo em nome de uma terceira pessoa, o Filho, em nome do Filho, Jesus Cristo. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. 2 pontos. O Espírito Santo aqui não pode ser surdo, porque o Cristo disse falando e não escrevendo. Então o Espírito Santo teria que ter ouvido o Cristo para depois fazer o discípulo lembrarem do que o Cristo falou, disse, dizer e falar a mesma coisa. Vos fará lembrar, questão de memória, tem que ser um ser todo sapiente, então onisciente, com memória própria, memória total e restrita. Então o Espírito Santo é um ser divino, é Deus, não é força ativa não tem memória, não tem inteligência, não tem vocabulário, não tem neurônios do nosso sistema nervoso central para aprender, ver, vir, enxergar, ouvir, ler e aprender as coisas. Mais uma passagem, assim o versículo 26, não? Ainda em João, ainda, a tendência é falar Ju, não é Ju, é Jó, J-O, não J-U. Ainda em João 14, agora versículo 26, João 14, fiquei prometendo que está 26, leu. O Consolador, Paráclitos, não?
o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Porém, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É a mesma coisa de João 14, 16, não? 16, agora 26, repetição, mas tudo igual, reforçou, tudo bem, tranquilo, eu prossigo. Mais uma passagem, anote. Agora João 15, também versículo 26, por coincidência, anote. João capítulo 15, versículo 26. João 15, 26, que não estou para vez, então eu leio. João 15, 26. Quando vier o Consolador, em grego Paráclitos, a palavra grega Paráclitos significa advogado, substituto, intercessor, aquele que fica no lugar de, que intercede por tal pessoa. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Para testificar de alguém, testificar o testemunhar de alguém, sendo testemunha até num tribunal, então para não citar ou incriminar alguém, tem que ter consciência, inteligência. Então o Espírito Santo da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade. Então esse Espírito aqui, Espírito Santo, tem que saber o que é verdade, também o erro, para rebater o erro e exaltar a verdade, colaborando com a salvação efetuada na cruz do Calvário pelo Cristo em prol de toda a humanidade. Mais uma passagem, anote. Agora João, ainda em João 16, versículo 7. Anote, João 16, versículo 7. Eu não estou para vez, leio. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu enviarei. Isso aqui se cumpriu no Pentecostes, conforme relata em Atos capítulo 2, o em diante. E tem se cumprido com relação a qualquer indivíduo que crê na Bíblia, que confessa os seus pecados e que peça a Deus, seu Pai, que o encha do Espírito Santo. Coisa maravilhosa. É o Espírito Santo que nos torna uma nova criatura. Agora Romanos, não? 1 Coríntios, 1 Coríntios 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, convertido, transformado. As coisas velhas do pecado já passaram, e eis que tudo se fez novo, pessoa renovada, convertida, a mente transformada da impureza, da maldade para a santidade, a violência para a paz, a calma e tal. Mais uma passagem, anote. 1 João 2, versículo 1. Primeira epístola de João 2, versículo 1. Essa passagem trata do Cristo, Jesus Cristo, como nosso advogado. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, advogado em português, em grego Paráclitos, o meio para o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo e tal. Então o Espírito Santo é igualado ao Cristo como pessoa, não como pessoa humana, porque o Cristo tornou-se homem, o Espírito Santo não tornou-se homem, continuou a ser divino, eternamente divino, membro da Trindade. Mais uma passagem, anote. Voltando a João 16, versículo 14. Evangelho de João. Eu estou aqui em João 15, então regrediram uma folha, já fez isso, facilitou. Que bom, não? Que bom, falei que, não é que eu ia, que eu ia, então aqui. Calma meus cavalos, que mano aqui, é que rapaz, apruma-te. Aprumado, então, repita a endereço da passagem, anote. João 16, e agora? Assim, João 16, versículo 14. Antes eu parece que falei 14, não? Se eu falei 14, é 16. Mas já encontrei. João 16, versículo 14. João 16, versículo 14. Já vi isso aqui na minha Bíblia, aqui embaixo, abaixo, embaixo mesmo, deixa o microfone, e abaixo também eu leio. João 16, 14. Alguém notou? Parabéns, eu leio. Ele quem? Aqui o pronome é uma referência à pessoa. Nunca um pedaço de pau é referendado pelo pronome ele. O animal. Não, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Ora, só faz um anúncio quem entende o que é o anúncio, quem então tem condições para falar o anúncio, escrever o anúncio e tal. Então tem que ser pessoa, no caso do Espírito Santo, não é pessoa humana, é ser divino que anuncia a verdade ao povo em nome do Cristo. Mais uma passagem, anote. Efésios 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Essa passagem eu não lembro bem do que se trata. Sim, sei que se trata do Espírito Santo, mas especificamente qual é a didática da mesma,
Eu não lembro. Então estou aqui folheando a Bíblia, estou em Gálatas, já encontrei, porque Gálatas vem depois da carta aos Efésios. Menos mal, graças a Deus, foi rápido até. Parabéns para mim, já encontrei. Agora parabéns para você que vai anotar essa passagem. Se ele não fez, anote, mais uma chance. Efésios 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13. De fato eu não lembrava especificamente, mas estou visualizando e leio. Efésios 1, 13. Disse aqui: e também nele que vós estáis, isso, e também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido em quem? No Espírito, no Senhor Jesus Cristo, desculpe, crido para a nossa salvação do Senhor Jesus Cristo, tendo nele crido, fosse selados. Quando eu creio no Cristo, sou selado por quem? Pelo Espírito Santo. Tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo da promessa. Não confunda com o nome de uma igreja a qual respeito, por discórdia em muitos pontos, a qual a igreja adventista promessa. Eu não sou da igreja adventista promessa, sou adventista sétimo dia, a qual é a igreja original. Promessa surgiu depois, cidade de Paulista, Pernambuco, pelo ex-pastor adventista, leigo que não cursou teologia, João Augusto Silveira, que meu respeito, por discordância contra o batismo do Espírito Santo, dom de línguas, algaravia, etc. Mais uma passagem, com o assunto da nossa igreja, existe o Espírito Santo. Entrou que de relance, já passou. Anote mais uma passagem. Atos 11, versículo 28. Atos capítulo 11, versículo 28. Meu querido ouvinte e também minha querida ouvinte, o pessoal está percebendo que essas passagens tratam do Espírito Santo como um ser sapiente, não um ser humano, uma pessoa humana, mas um ser divino, uma pessoa divina, uma pessoa membro da Trindade. Anote a próxima. Atos 11, versículo 28, fortíssima, todos são na realidade. Anote, não deixe anotar. Aula de Bíblia séria. A Bíblia é séria, eu também, graças a Deus, que com seriedade e honestidade, explicando a Bíblia, a aula de Bíblia, de modo irrefutável, indesmentível. Não é que eu seja bom de Deus, mas a Bíblia sim. Somente um ser humano desonesto tenta refutar a Bíblia. Atos 11, versículo 28. Não estou parabéns, já vejo isso aqui na minha Bíblia, então leio. Aqui se fala que levantou-se pelo Espírito Santo um profeta lá em Jerusalém, chamado Ágabo, para dizer uma grande fome que ocorreria como ocorreu em Jerusalém posteriormente. Profeta autêntico, cheio do Espírito Santo. Ele não era adivinho, o Espírito Santo quem relatou ele o futuro, profecia. Então Atos 11, 27 e 28 fica melhor. Atos 11, 27 e 28 leio. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Alguém lê Antioquia errado, que vem de Antíoco na Síria, no Oriente. Antioquia e não Antioquia. Antioquia. Levantou-se um deles chamado Ágabo. Anunciou pelo Espírito, qual é o Espírito Santo? Anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no reinado de Cláudio. Profetas falsos erram. Vai acontecer isso, o Espírito Santo está me revelando isso, aquilo. Mentira! Há um bilhete, um papelzinho com seu nome escrito na boca de um saco costurado, cemitério e tal, vale verde quem serve. Mentira! Adivinha coisa alguma? Não é o diabo é mais inteligente, não é tão um panaca idiota bobo, não é? Cuidado com o profeta falso, enganando você, tentando enganar você, para tomar de você alguns trocados, um pix hoje em dia, não? Um pix aí para mim, que eu acabei de revelar, tal, não sei o que. Mentira! Cuidado com o profeta falso, que trabalha para o Satanás, é servo do capeta. Esse aqui é verdadeiro, autêntico. O Espírito Santo mostrou a ele que haveria essa grande fome, impossível um ser humano, no caso, seria adivinhar é pecado, é coisa satânica. Você pode deduzir, acertar, inferir. Às vezes eu penso, é tal hora, e acerta em cima. Eu não sou profeta, não é Deus, não é o diabo, é uma coincidência, experiência, não. A altura do sol, coisa assim. Muitos momentos eu acerto, e às vezes erro. Não há problema, não tem que adivinhar a hora, não. Tem um relógio para isso. Mas acerto muito, é interessante. Somente interessante, nada mais. E assim eu prossigo. Para agora, Mateus 28, versículo 19. Anote. Mateus 28, 19, falando sobre o ensinamento ao povo cristão sendo salvo, que a quem a verdade é ensinada. Então se fala em Mateus 28, 19 que então a pessoa deve ser convertida, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, em nome do Pai,
em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O pronome nome é encontrado nessa passagem somente uma vez, mas vale para as próximas pessoas, em nome do Pai, vale também para o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é colocado entre duas pessoas nominadas como seres, não seres humanos, seres divinos, como pessoas. Que impressionante, não? Mateus 28:19, a próxima. Também impressionante demais, anote. 2 Coríntios 13, versículo 13. A chamada bênção apostólica do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 13, versículo 13. 2 Coríntios 13, 13. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então aqui o Espírito Santo é igualado ao Deus, ao amor de Deus, Deus é o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo é o Filho, e o Espírito Santo então na consolação, nos consolando. Outra passagem, Romanos, fala que o Espírito Santo é consolador e nos consola. Para alguém ser consolado, especialmente num velório, após velório, na perda de um ente querido, chegado, tem que ser outra pessoa, com algumas palavras. Poucas pessoas sabem consolar o sobrevivente, perto ali de um caixão onde há um defunto, um fé de um cadáver, sobrevivente, um parente ou ente querido, não. Não sei o que, sei como você assim. Sabe, cala a boca, rapaz, moço, cala a boca. Ele fica calado, apenas apertar a mão, dar um abraço, sair fora, ele somente olhando, você até chorando. Se é que vai chorar, não chora um cebolo aí, fingindo, não. Então o Espírito Santo é igualado ao Pai e ao Filho, que em 2 Coríntios 13, versículo 13. João 14, 16. Anote. João 14, 16. Cristo prometeu que da parte do Pai veio o Espírito Santo, para então, como o outro Consolador. Outro, como também João 15, 16, 26, não? João 15, 26, que também igual em João 14, 16. O Cristo falou que enviaria o outro Consolador, o outro Paráclitos. Ora, então, só se fala em outro quando há, no mínimo, um. Por exemplo, você aí, querido ouvinte, Alvorada FM, 97.9, de Milson Carvalho em Luz para o Mundo, aula de Bíblia, domingo, 13 às 14 horas, há quase 13 anos. Então você tem um carro, um veículo, não importa qual, Fiat 147, um carro de bois, bom, aí não serve tanto, né? Carro de boi na cidade, meio complicado, talvez num museu, para enfeite, no quintal, coisa assim. É um Fusca, uma Pirocombi, um Corsa, coisa assim, não é? Você tem um carro, daí você compra mais um carro, este próximo carro é outro carro, porque é carro também. Agora, se você tem um carro, um Fusca aí na garagem, e compra uma bicicleta, a bicicleta não é outro carro, é um veículo de locomoção, a pedais, não, pedaladas, não é outro carro. Então, para que o Espírito Santo seja chamado outro Consolador, então é perante, na comparação com um Consolador. Qual é o primeiro? Senhor Jesus Cristo é o primeiro Consolador, não que o Pai não seja, é também, maravilha, não, o Espírito Santo é pessoa, ser divino, outro Consolador, outro Paráclito, tem que ser Deus também. Mais uma passagem, anote. Sobre a sapiência, o poder de memorização, conhecimento do Espírito Santo. Claro, anote. 1 Coríntios 2, versículo 11. 1 Coríntios 2, versículo 11. Anotou, parabéns? Fala aqui. Somente o Espírito Santo conhece as coisas da mente do nosso Deus. Ora, para conhecer o que está na mente do Pai Celestial, tem que penetrar na mente, mesmo que a pessoa não fale, não escreva, não anuncie a questão. É o Espírito Santo. Deus sabe que está na minha mente. Eu não sou Espírito Santo, sequer sou santo, não pecador, embora cristão, sendo transformado diariamente na santificação, para a salvação, claro. Então o Espírito Santo é Deus, sabe que está na mente do Pai Celestial, coisa maravilhosa. Se impossível seria se o Espírito Santo fosse uma força ativa, uma energia abstrata, sem sapiência, sem conhecimento das coisas, sem cérebro, não cérebro humano, claro, cérebro divino, imortal, claro, que é Deus. Mais uma passagem, anote. Lucas 12, versículo 12. Quanto a essa, também não lembro. Tenho uma desconfiança, mas não vou confiar na minha memória. Eu tenho aqui o rascunho, o script, nossas passagens anotadas. Papel com anotações, está aqui na minha mão esquerda, na minha sinistra ou destra, não. Enquanto for ler a minha Bíblia, sinistra, não esquerda. Precisa para ele canhoto. Não, quer dizer, desculpa, eu não sou canhoto. Se eu tocasse violão com as cordas modificadas, então seria canhoto. Eu toco com as cordas no jeito normal, com a mão direita no caso, a mão esquerda eu faço as pestanas, aperto as cordas, então os traços, enfim, tudo bem, tranquilo, já deu para entender.
Então eu já encontrei aqui. Anote, mais uma chance para você. Lucas 12, versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Notou? Parabéns, levando a sério mais uma aula de Bíblia. Leio palavras do Cristo. Pois na mesma hora, quando alguém fosse inquirido quanto à verdade numa perseguição, no tribunal e tal. Pois na mesma hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Pronto, eu já poderia encerrar essa aula de Bíblia, demonstrando biblicamente, claro que o Espírito Santo não é forçativo, Senhor Testemunho de Jeová, Senhor Testemunho de Jeová, não. Você querido Testemunho de Jeová, que vem de portão em portão, trazendo revista, com todo amor, carinho, compreensão, eu entendo a sinceridade plena de vocês creem nisso. Senão não se esforçariam vindo ao domingo, feriados ou dias normais a partir de 9 da manhã, nunca antes de 9 da manhã. A quem mente, dizendo que Testemunho de Jeová vem 5, 6 da manhã, tirando o povo do sono. Mentira! Ele tem ética, ele se reúne no salão do reino e só sai de lá 9 da manhã, começa 9h15, 9h20 a bater palmas no nosso portão, tocar campainha e tal. É assim, sou testemunho disso. Amo e respeito, discordando em muitos pontos, como se fosse a Trindade. Trindade existe, Testemunho de Jeová. O Espírito Santo não é forçativo, não é energia abstrata, é impossível. A não ser que a gramática bíblica seja toda doida. Mas quem escreveu a Bíblia não era doido. Eu também não sou doido ao ler, entender, explicar a Bíblia. Quem está cheio do Espírito Santo não é doido. A propósito, Deus ama as pessoas loucas, birutas, esquizofrênicas, malucas, que perderam o juízo. Mas Deus não enche um doido do Espírito Santo, porque ele não saberá pregar a verdade, não saberá obedecer a Deus. É inimputável, inclusive. A pessoa doida que perdeu toda razão, o juízo, é inimputável se cometer um crime, inclusive até internada em certo local, mas não fica ali junto todos os presos, vai matar o resto, né? Alguém disse, seria até bom, eu não penso isso. Não tanto, claro, Deus me livre, tem livrado, não. Não é engraçado, é verdade, é para chorar, não. Mas uma passagem, assim, esse versículo é fortíssimo. Tem um comentário um pouco mais, não? Na verdade, eu não comentei ainda. Repetindo a leitura, isso aqui é fortíssimo. Lucas 12, versículo 12. Pois na mesma hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Ora, aqui o Espírito Santo é tratado como um professor, como eu, não um ensinador de Bíblia, ensinando. Só estou aqui ensinando a Bíblia, sei ler, leio, entendo o que leio. Sim, eu poderia ser um ensinador falso, ensinando errado, lendo e interpretando erroneamente a passagem. Não é meu caso, digo com humildade, mas a realidade, graças a Deus, querido ouvinte, Alvorada FM 97.9 de Milson Carvalho, há mais de 38 anos no rádio, inaugurado no dia 19 deste mês. Hoje é, eu não lembro, talvez 14, 13 ou 14, 15, sei lá, eu não leio, não sei qual dia é hoje, alguém sabe. Enfim, no dia 19, sei que está perto, isso sim. Então completaremos, graças aos bondosos Deus e amigos, aos membros da MAR e a nossa digníssima diretora, tão misericordiosa e paciente, doutora Thelma Rego, que é eterna gratidão. Não é em vão, doutora Thelma Rego, você manter 2 programas cristãos, sim, além de programas católicos, parece que 2 também. Refirma evangélico como o pastor Robson de Moraes, nosso amigo, então na Alvorada FM aos domingos, às 10 às 11, depois vem Ivano Andrade, após Ivano Andrade, então, vem, no caso, nosso programa não, agora, de Milson Carvalho, Luz para Mundos, com a Bico Dominical, aula de Bíblia. Então, para agora, repetido, João 14, versículo 26. Já foi expressão como professor de Bíblia, professor da verdade, ensinando o povo a verdade. Que maravilha, não? Assim tanto quanto o Filho. Agora, João 14, 26, repetido. Estou expressando como outro consolador, tem que ser divino também, senão não seria outro. Um cachorro não é outro consolador. Eu posso consolar alguém. Um cachorro não, pode no máximo latir, não é? Também com tristeza. Agora, se é pitbull, não, cuidado. Vem, derruba a pessoa e mata até o dono. Não todos, cuidado. Não, mas ele é dócil, dócil uma alva, dócil até abrir a boca e morder e matar. Não é assassino, porque animal não assassina, não sabe que está cometendo um crime, que não é crime. Criminoso é o dono, que não devia criar esse negócio aí. Enfim, eu te retirei do Brasil, do mundo inteiro, tudo que é pitbull, como não sei, eu retiraria. Rottweiler também. Vira-lata morde, mas se você é vacinado contra a raiva, doença, daí não há tanto problema, não é? Menos mal, menos risco para a saúde. Para agora, João 16, versículo 8. Anote, hora de Bíblia. João 16, versículo 8. Jesus Cristo prometendo enviar o outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, para continuar a sua obra de salvação, ensinamento da verdade, deixando seus servos cheios dele, o Espírito Santo, para pregar a verdade e serem frutíferos no evangelismo. A pessoa, se a pessoa prega, ninguém se converte.
tendo o Espírito Santo, então, não diga que multidões se convertem, como Pedro pregou no Pentecostes, 3 mil se converteram, mas sempre alguém aceita a verdade. É o caso desse programa, Deus ser louvado, luz para o mundo. João 16, versículo 8, falando sobre o Espírito Santo que viria, enviado por ele, quando ele pedisse ao Pai e Espírito Santo, disse aqui, João 16, 8, que quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, pronome relativo a um ser, a uma pessoa, tal pessoa divina e não humana. Quando ele vier, Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, como o Espírito Santo tentaria, porque não me força, se eu aceito, se eu entendo, é voluntário da minha parte, também já é ação do Espírito Santo, a voluntariedade. Então, como o Espírito Santo me convenceria do pecado, sem saber o que é pecado, que é a transgressão da lei de Deus, do decálogo, dos mandamentos, 1 João 3, versículo 4 e tal. Como o Espírito Santo me convenceria acerca da verdade, sem saber o que é verdade, e do juízo, sem saber o que é juízo, julgamento futuro? Tem que ser um ser divino, tanto quanto o Pai, conhecendo tudo sobre a verdade e o erro. Gênesis 6, versículo 3, anote. Gênesis 6, versículo 3, anote, rápido e anote. Gênesis 6, versículo 3. Falando do Espírito Santo que sempre existiu, atuava na terra, desde Adão e Eva, no dilúvio, de modo muito especial, através do pregoeiro da justiça, chamado Noé, cheio do Espírito Santo, que construiu a arca para o dilúvio, salvação da sua família, de determinada quantidade de animais, diminuta quantidade de animais para a preservação daquelas espécies. Então Noé, cheio do Espírito Santo, pregoeiro da justiça, como diz Pedro, Noé, cheio do Espírito Santo, pregoeiro da justiça. Então Deus, o Pai, falou isso aqui em Gênesis 6, versículo 3. Gênesis 6, 3, que não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, ser humano, a humanidade. Seus dias serão de 120 anos. Ou seja, que doravante o pessoal ímpio, no tempo que logo viria o dilúvio, teria 120 anos para se arrepender e ser salvo. Não para entrar na arca. Na arca não caberia todo mundo se todo mundo se convertesse. A arca era apenas para a família do Noé e certos animais. Se o povo se arrependesse, então, como em Nínive, Nínive não foi destruída, como Jonas pregou fielmente, porque o povo ninivita se arrependeu, depois continuaram da impiedade, mas ali Deus não precisou destruir Nínive, capital da antiga Síria. Assim no dilúvio, antes na verdade, se o povo se arrependesse, então Deus converteria aquele povo, se tornariam novas criaturas, e deixaram de estuprar, roubar a mulher do próximo, para ir da próxima, de matar, de sacanear e tal, coisa assim, não, mentira e idolatrar. Então não contenderá para sempre meu espírito com o homem, o Espírito Santo contende conosco. Então ele sabe o que é contender com a pessoa, convidando a pessoa ao arrependimento, a aceitar a salvação. Mais uma passagem, anote. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Permita-me resumir, você está anotando, levando a sério mais uma aula de Bíblia, isso é o que mais importa. Você faz as anotações, depois você ora, abre a Bíblia, relê na Bíblia, ou lê na Bíblia cada passagem. E lembrar-se das minhas explicações, dos pontos dessa minha aula. Então anote, eu resumiria a passagem para ganhar tempo. Anote. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Se fala que o Espírito Santo perscruta as coisas de Deus, nosso Deus. Perscruta as coisas de Deus. Perscrutar é examinar com o mínimo, com todos os detalhes. Então, somente um ser inteligente perscruta algo, ou a mente de alguém. O Espírito Santo, então, é alguém, é membro da Trindade, é ser divino, é Deus. Não é força ativa, Timão de Jeová, não é poder que emana do Pai, mas é uma passagem, anote. Atos 16, versículos 6 e 7. Folheando a Bíblia, estou passando pelo Evangelho de João, cheguei a Atos 13, então um pouco adiante, enquanto isso anote, Atos capítulo 16, já encontrei, Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, mais uma chance, anote, aula de Bíblia, Atos 16, versículos 6 e 7, alguém anotou? Parabéns, alguém anotou? Parabéns, então posso ler. Disse aqui, passando pela Frígia e pela província da Galácia, e para essa viagem do apóstolo Paulo, foram impedidos, várias pessoas, não importa quem, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, porque assim, o Espírito Santo me envia aqui,
mas me proíbe de ir ali, talvez lá eu seria assassinado. Então o Espírito Santo me guarda disso. Quem me quer vir por mais tempo, não falo eu, vale para qualquer pregador da verdade. Valeu para aquele tempo e vale para agora. Para alguém em qualquer igreja, um padre, um pastor, um missionário, um evangélico pentecostal, não importa a igreja, a denominação. Deus ama a todos e usa a todos para o bem. Daí a pessoa prega a verdade pela Bíblia, evidentemente. Sem falar, sem heresia, sem mentir. Mentira do capeta, não vem do nosso Deus. Então, para agora, Atos 16, 6 e 7. Inicia a leitura, reinicio até o final sem comentário. Diz aqui: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Barrados no baile. Temos que falar, calma rapaz, que bobagem. Mas não é barrados no baile, barrados para se dirigir a tais locais, não é? Coisa impressionante. Então o Espírito Santo impediu. O Espírito Santo sim é o Espírito de Jesus, porque é o Espírito do Pai, e o Espírito Santo pertence ao Pai, pertence ao Filho, porque são co-irmãos, por assim dizer, não? 3 membros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais uma passagem, anote. Atos 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. Atos 2, 4. O Espírito Santo permite, sabe o que é permissão? Tanto é que é Ele quem concede os dons, chamados na Bíblia, 1 Coríntios 12, como dons do Espírito Santo. Dom de língua, línguas autênticas, de nações. E não algaravia, ou seja, enunciado de sílabas, são sílabas, porém desconexas, sem sintaxe, sem artigo algum, sem conjugação verbal alguma, enfim, sem semântica, sem etimologia. Isso não vem do nosso Deus, também não vem do diabo, não, é invenção humana. Talvez emoção desvairada, desequilibrada, ou porque aprende com outro, ouve. O cérebro vai ouvindo e acaba falando, por exemplo, de tanto eu ouvir a pessoa em rádio, em televisão e por aí, pregação, tanto para eu ver pessoas pronunciando que é o pronome que escreve-se que-u-e e não i. De vez em quando eu falo, estou batalhando, estou conseguindo deixar de pronunciar realmente que, não é que de música vai, é que, não é rapaz? Que-u-e. Agora, bom, quilômetro escreve com K, não é? Não importa, já falei o suficiente, um pronome que é pronunciado que e não que. Então o cérebro assimila, acaba de repente soltando aquilo. Precisa ter cuidado, não? Cuidado. São os cacoetes, ouviste a linguagem. Cacoetes. Já pronuncia errado, não é cacoete, não é cacoete porque não é C-U, é C-O, cacoete, não é? E assim eu prossigo. Depois de ser breve, e claro, gentil e gratuita, porque não é gratuita, é gratuita, aula de gramática, pronúncia e tal, então prossigo. Eu já citei uma passagem, foi isso? Então, sim, João 14,16 já foi. Agora, 1 Coríntios 2,11, já expliquei que o Espírito Santo sabe as coisas da mente do nosso Deus. Agora, não, estou repetindo aqui, eu li atrás. Tá, e agora? Não, sim, desculpe, me embananei aqui, desculpe. Já desembananado, então, a passagem que eu citei há pouco, anotou, é isso. Atos 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. Os discípulos, eram quase 120, no cenáculo em Jerusalém, anexo ao templo, oraram durante 10 dias, crentes na promessa de que o Cristo pediria ao Pai descida sobre eles, o Espírito Santo. Assim aconteceu. Como melhor é que eu leia Atos 2, de 1 a 4, fica melhor, permita-me. Ao invés de apenas eu citar, então, o versículo 4, melhor que eu leia um contexto mais profundo, mais completo. Permita-me, anote o contexto, é isso. Atos 2, versículo 4. Não, de 1 a 4, melhor. Atos 2, de 1 a 4. Anotou para bem, então leu. Atos 2, de 1 a 4. Estando eles falando ao povo, eu falei 4 e eu estou no capítulo 4, que é o versículo 4 final. Ligeira gafe aqui, já resolvido. Então agora sim. Mas você anotou corretamente, é isso. Atos, se é que anotou, não? Atos 2, de 1 a 4. Agora sim, esse leitura corretamente, é no lugar correto. A descida do Espírito Santo. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
em outras línguas, outros idiomas. Comparando com nossa atualidade, claro que não foi assim, apenas aqui ilustração didática. Chinês, japonês, árabe, espanhol, castelhano, português, grego, hebraico, grego muito bem daquele tempo. Outras línguas aqui farei só como exemplo, relatei como exemplos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pronto. O Espírito Santo encheu aqueles discípulos de si, ficaram cheios do Espírito Santo. Ainda o Espírito Santo concedeu a eles o dom de várias línguas, poliglotismo, poliglotas, várias línguas. Na sequência, aqui a partir do versículo 8, você lerá, se o fará, que ali estavam pessoas que dominavam no mínimo 15 idiomas e dialetos, de várias nações, judeus que estavam em Jerusalém para a festa anual da Páscoa e ficaram para participar do Pentecostes, se aproximava, como li há pouco em Atos 2, versículo 1. Outras línguas. Só se fala em outras línguas quando já há línguas. A minha língua é a língua portuguesa. Se eu estudar e aprender castelhano ou espanhol, então eu estarei dominando o quê? Outra língua, a língua espanhola ou castelhano. Se eu estudar, não é o caso, e aprender inglês, então eu estarei dominando que eu tenho aprendido outra língua, outro idioma. Então o inglês, ou a língua inglesa. Então se fala aqui que o Espírito Santo concedeu que aqueles discípulos passassem a falar noutras línguas, é porque já tinham línguas. Ali, com certeza, língua hebraica, língua aramaica e vários gregos e tal. Aquele discípulo, talvez não todos, entendiam grego. Tanto é que Pedro escreveu em grego. Pedro escreveu em grego, koiné, 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Pedro, acho que não existe, não é? Paulo era poliglota, dominava, dizem os entendidos, 7 línguas. Paulo dominava hebraico, aramaico, grego, latim, não sei mais qual. O Cristo, conforme Atos 26, falou, já ressurreto lá no Novo Jerusalém, falou a Paulo em hebraico. Paulo entendeu bem hebraico, entendia latim, grego e português, não, calma, português não existia naquele tempo, língua de algumas tribos indo-europeias, surgiu bem depois e tal. E assim, tranquilo, não tão tranquilo, mas tudo bem. Mais uma passagem, não a última para hoje. Então para hoje, a última. O Espírito Santo. Não, a penúltima, agora que vai a última, anote, que é o apelo a mim e você. Hebreus 3, versículo 7. Anote, a última. Programa prosseguirei, há várias passagens a serem citadas. Calma, Deus Carvalho. Ainda há algumas passagens a serem citadas, lidas e explicadas. Próximo domingo, 13, 14 horas e tal. Então, para agora, o apelo. Hebreus 3, versículo 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Disse aqui. E não é hoje. Ontem já foi, amanhã virá, talvez não para mim, talvez não para você. Hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouçamos o Espírito Santo pela leitura da Bíblia e oração, que Ele nos conduz ao arrependimento, à obediência aos 10 mandamentos para a nossa salvação. Amém? Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor, vem ser meu consolador, vem Espírito
Rádio FM 97.9, Realma, Goiás, de Milson Carvalho, aqui todos os domingos, das 13 às 14 horas, logo após o nosso amigo, programa muito bom, Ivônio Andrade. Então não perca o próximo domingo, 13 horas, a sequência dessa aula de Bíblia. Deus seja louvado. Pela graça do nosso Deus e dos membros da AMAR, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo, explicando fielmente a Bíblia. Deus abençoe a você e a sua família. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor, Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei pra vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei, Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei